Uma outra ferramenta que é muito útil, né, é a ferramenta de copiar o valor de um registrador para outro, certo? Essa ferramenta, ela, por definição, quando ela copia, ela deixa o registrador original com o mesmo valor, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, o registrador 1 com o número 87 e eu quiser passar o valor do registrador 1 para o registrador 2, eu quero que ao final, como é copiar, quero que ao final os dois estejam com o número 87. Okay? Então a gente vai fazer isso, esse módulo copiar. Então, considere, por exemplo, que eu tenha dois registradores, né? Um X, um Y. Para fazer isso, para fazer uma cópia, deixando o valor original em 1, a gente vai fazer uma coisa aqui que é usar um outro registrador auxiliar, né? Esse registrador auxiliar, a gente vai chamar ele de R3 e ele vai sempre começar com 0, tá? Então essa é a nossa premissa. Isso aqui ele vai sempre começar com 0. Esses dois, não necessariamente. Esses dois, inclusive, quando você chamar o módulo, tipo, copiar, eu não sei qual vai ser o valor de 2 e nem de 1. Eles podem ser qualquer valores, tanto positivos quanto negativos quanto zero. Então, esses vão ser argumentos do módulo zerar. Agora, esse aqui não vai ser argumento do módulo zerar. Isso aqui vai estar fixo dentro do módulo já definido como zero. Tá? Por que eu preciso de um terceiro? Porque o que eu vou fazer é copiar o 1 para o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Depois, quando terminar, eu vou voltar o valor de 3 para dentro de 1. Porque sem isso eu não consigo fazer uma cópia mantendo o valor original. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir, nesses casos, é garantir que, independente se você fez de propósito ou não, mas no registrador 2 vai ser zerado. Isso, pela maneira como a gente copia, é incrementando. Então, se ele não começar zerado, o valor final vai estar errado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para zerar, né, o registrador 2. Então, ele vai zerar o registrador 2 e a gente já tem esse módulo pronto. Tá? Depois que ele zerou o 2, a gente precisa garantir que o 1 não seja zero. Né? E se ele for zero, como eu já zerei o 2, eu acabei de copiar. Então, eu só faço perguntar, é zero no 1? Né? E aí, a resposta vai estar no registrador zero. O que eu faço? Se ele for zero, certo? Eu não preciso fazer mais nada. O registrador 2 já está zerado, então é como se eu tivesse copiado o zero para lá. Então eu posso pular para A, onde A é o fim do programa. Nesse caso aqui, a gente vai pedir para ele escrever, né, o registrador 1, mas também depois pede para escrever o 2 e o 3, só para a gente ver como está tudo no final. E aí a gente finaliza o programa. Tá? Agora, pode ser que ele não seja zero. Se ele não for zero, aí ele é positivo ou ele é negativo. Né? Ele é maior que zero ou menor que zero. E aí a gente tem que lidar com essas duas situações de forma diferente. Tá? Então, se ele não é zero, a gente pode perguntar se é positivo. Certo? Se ele for positivo, a resposta vai estar no registrador zero, né? Se ele for positivo, no registrador zero vai estar igual a 1 e ele vem para o 12. Nesse caso, eu vou pedir para ele pular para uma parte do programa chamado B. Okay? Depois eu venho lidar com o caso contrário, né? Que ele viria para o 13 se ele não for positivo. Se ele for negativo, porque zero, eu já sei que ele não é, se ele está aqui se ele passou por aqui, é porque ele não é zero. Então, se ele não é positivo, ele tem que ser negativo automaticamente. E vai ser resolvido aqui na linha 13. A gente vai fazer isso mais na frente, quando eu terminar de resolver o caso para positivo. No caso dele ser positivo, né, eu vou começar a decrementar o valor de 1 e aumentar o valor de 2 e 3. Dessa forma, se eu fizer, né, tiro de 1 e ponho em 2 e 3, eu estou ao mesmo tempo zerando o R1, né, o registrador 1, e aumentando o 2 e o 3. Então, eu posso pedir para decrementar em 1. Aqui vai ser o lugar em A, né, que ele vai pular. Desculpa, esse aqui vai ser o lugar em B. A é lá no final do programa.
B. Ele vai pular para B. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar no registrador 2 e incrementar no registrador 3. Aí, eu faço isso enquanto o valor de 1 for positivo, né? Então, se eu perguntar é positivo, né? Estou olhando para o 1 ainda, a resposta estando no registrador 0, e significa o quê? Se ele ainda for positivo, eu quero que ele continue decrementando o 1 e aumentando o 2 e o 3. Então eu pulo para B, que é onde eu começo a fazer isso de novo. Agora, quando eu decrementar B e ele virar, decrementar 1 e ele virar 0, significa que eu não vou mais fazer nada. Quer dizer, eu aumento no 2 e aumento no 3, mas aqui a resposta vai dar, né, para o registrador 0 vai dar 0. Então ele pula a 20 e vem para 21. Na 21, né, eu quero o quê? Eu quero que ele faça o quê? Aqui a gente tem que ter cuidado, certo? Porque agora, quando eu sair daqui, o meu registrador 1 está 0, o registrador 2 e o 3 tem o valor de 1, valor original. Só que agora eu quero começar a decrementar o 3 para trazer de volta para o 1 os valores. Dessa forma, o que eu preciso fazer é tirar do 3, certo? E fazer o quê? Perguntar se ele ainda é positivo, certo? Positivo. Só que além de tirar do 3, eu preciso incrementar no 1, né? Porque eu vou tirar do 3 e botar no 1. Aí eu pergunto se o 3 é positivo ainda. Se o 3 for positivo, né? O que eu vou fazer? Continuar decrementando do 3. Então eu pulo para um lugar aqui que eu vou chamar de C, tá? Pula para C. E C quem é? É onde eu decremento do 3. Então ele vai fazer isso até o 3 virar 0. Quando o 3 virar 0, essa pergunta aqui, né, é positivo, vai ser falsa, ou seja, lá no registrador 0, né, eu tenho, na verdade, que antes de fazer isso, desculpa, eu tenho que comparar no registrador 0 para saber se eu vou pular para o C ou não. Tá? Compara no 0. Se o registrador 0 for 1, significa que ele ainda é positivo. Então volta para cá, tira do 3, põe no 1, pergunta se é positivo aqui. E aí, eventualmente, o valor de 3 do registrador 3 vai zerar. Quando ele zerar, isso aqui não vai ser mais ter resposta 1 aqui, vai ser resposta 0. Resposta 0, ele pula a linha 24 e vem para a linha 26. Nesse caso, eu fiz exatamente o que eu queria fazer com o registrador 1. Eu copiei ele para o 2 e para o 3, depois eu retornei o 3 para o 1, e aí eu tenho uma cópia do 1 em 2, e o 1 está inalterado. Então, dessa forma, eu posso pular para o fim do programa, que é o A. Tá? Muito bem, então isso dá conta de copiar, não transferir, copiar o registrador 1 para o 2, deixando o 1 inalterado, se ele for positivo. Agora, se ele for negativo, a gente volta para cá, porque é exatamente o que acontece. Quando eu pergunto se é positivo e ele for negativo, o valor no registrador do 0 vai ser 0. Portanto, ele pula o 11 e vem para o 13. Então, aqui eu peço para ele pular e ir para uma linha do programa D, por exemplo. Então, o que tem em D? Aí agora eu vou escrever algo semelhante ao que eu fiz para o valor positivo, só que agora para o negativo. Né? Então, você poderia até copiar e colar para ver o que vai acontecer, né? Só fazendo algumas mudanças. Mas vamos ir pelo raciocínio de novo. Se eu tenho um número negativo no registrador 1, então para fazer ele virar 0, né? Na verdade, para eu ir copiando ele para os outros valores, eu preciso o quê? Aumentar em 1 e diminuir no 2 e no 3. Então eu venho mais 1, esse aqui é a parte D do programa, e aí eu tiro 1 de 2 e tiro 1 de 3. Mesma coisa que eu fiz aqui, só que com o sinal invertido. E agora, em vez de perguntar se ele é positivo, eu pergunto se ele é negativo. Eu estou olhando para quem? Para o 1 ainda, certo? Bom, se ele for negativo, significa que no registrador 0 eu vou ter 1. Nesse caso, ele executa a linha 33, que é pular para o D e continuar, né, transferindo valores de 1 para 2 e 3. Caso contrário, certo? Caso contrário,
eu vou ter o quê? Eu vou querer que ele vá para o final do programa, certo? Na verdade, não vá para o final do programa. Eu quero que ele faça essa última parte aqui que eu fiz aqui, que é transferir de volta do 3 para o 1, certo? Então, o próximo comando seria equivalente ao da linha 21 aqui, né? Eu vou fazer o que agora? Vou somar em 3, eu vou chamar isso, sei lá, de linha E, né? Por quê? Porque eu vou somar de 3, diminuir de 1, certo? Veja, o meu 1 no começo era negativo e agora ele está zerado. Então, para voltar para o valor inicial, eu vou tirando um 1 até o 3 zerar. Como ele era negativo quando começou, então eu posso perguntar se ele continua negativo, só que no registro 3. E aí, de novo, a resposta vai estar no registrador 0. E aí, o que acontece? Se ele ainda é negativo, se o 3 ainda é negativo, é porque eu não transferi tudo para o 1. Então, eu quero pular de volta para o local aqui onde ele continua, né, somando no 3 até zerá-lo. Quando ele zerar, ele não faz a linha 38, faz a 39. Mas a linha 39, ela não vai existir no programa, porque quando, né, o interpretador pegar, ele vai direto para esses comandos aqui. Então, esse programa desse jeito aqui é capaz, ou deveria ser capaz, de copiar um número de um registrador para o outro, né? Então, a gente vai fazer o teste com. Aqui, vamos colocar para ele escrever no começo os valores, né? É 1, é 2 e é 3, tá? E vamos colocar, por exemplo, aqui um valor positivo, 85, e aqui vamos dizer que no começo tivesse 12, certo? Então, nessa forma, quando eu executar esse programa, o que eu acho que vai, o que eu acredito que vai aparecer? Ele começa com 85, 12, 0 e vai terminar com 85, 85 e 0. Certo? Então, vamos executar esse programa aqui. Ele está no modo de teste, mas eu quero que ele saia do modo de teste. Vamos lá. Tá aí, ó, 85, 12, 0. São os valores iniciais. E depois 85, 85, 0. Ou seja, ele copiou 85 para dentro de 2, do registrador 2, mas antes apagou o 12. Né? Então ficou 85, 85. Okay? Então ele funciona assim. Se fosse negativo, né, ele faz a mesma coisa. 85, 12, 0, menos 85, menos 85. Né? E se ele fosse 0, né, o que vai acontecer? Então, 0, 12, 0 são os valores iniciais. E quando ele copia o 0 para cá, fica 0, 0, 0. Okay? Então, dessa forma, esse programa aqui, ele é um programa que faz uma cópia de um registro para o outro. Tá? Então, vamos transformar isso num módulo e fazer alguns testes. Para transformar ele num módulo, como sempre, eu venho em lib, peço um novo arquivo, vou copiar tudo, colar, vou tirar, né, essa parte onde ele escreve, a gente não precisa disso no módulo, vou tirar isso aqui também. E aqui, o que eu vou fazer? Como esse é passado via argumento e esse também, eu vou definir ele como essas variáveis, né, underscore, e o 3 eu vou deixar zerado, ele começa por padrão com 0, certo? E o módulo não usa isso como argumento. Vou salvar esse arquivo como copiar, certo? Ele é um módulo chamado copiar. Agora a gente vai realizar alguns testes, né? Então, para realizar teste, eu vou abrir aqui um novo arquivo e vou salvar isso como um teste chamado copiar 1.lmp. Tá? Nesse copiar 1, vamos dizer que eu tenho um registrador 1, que é igual a 4, um registrador 2, que é igual a 7, por exemplo, e um registrador. Aí eu não preciso declarar aqui o terceiro registrador, isso está lá dentro do copiar. E aí eu chamo, né, o módulo copiar, passando dois argumentos. Né? Eu posso passar o argumento 1 e o 2, então ele vai copiar o valor de 1 para dentro de 2, certo? Mantendo o valor de 1. Então eu faço isso, depois eu venho e finalizo o programa. Né? Só isso que eu quero. Então esse é o meu teste 1. Então vamos incluir ele aqui na minha lista de testes. Vai chamar isso de copiar 1.
certo? Eu não sei qual vai ser os valores ainda, quer dizer, eu consigo imaginar quais são os valores, mas vamos deixar ele em aberto para o programa nos mostrar qual é o resultado e a gente conferir se está tudo certinho. Então eu vou rodar isso aqui no modo de teste. Pronto. Ele não passou no teste do copiar. Por quê? Porque eu não coloquei nada lá no resultado. Mas vamos ver se está certo. O registrador 0 começou zerado, terminou zerado. O registrador 1 começou com 4 e o registrador 2 começou com 7, terminou com 4. Era o que se esperar, né? Ele copiou 4 por 7. Por 4 para o lugar do registrador 2, que tinha 7, mas virou 4. Então eu posso copiar isso aqui, certo? E colocar como resultado, esse aqui é o resultado, né, do primeiro. Eu posso fazer agora um teste 2, onde eu vou colocar, por exemplo, um número negativo aqui, né? E eu quero copiar o 2 para o 1, certo? Então, copiar o 2 para o 1. Nesse caso, eu vou salvar como, né, teste 2. E vou salvar a lista de testes e executar de novo, né? Então, ele não passou a copiar 2 porque eu não copiei, eu não tinha esse resultado lá, né? Mas vamos ver se está certo. Copiar o 2 para o 1 é colocar o menos 7 aqui. Então, deu certo. Posso substituir aqui, tá ok, certo? E por fim, só por desencargo de consciência, vamos imaginar que a gente, por exemplo, tivesse 3 registradores e um deles fosse um 0, né? E eu quero copiar o registrador 3 para o lugar do registrador 1, registrador 2, né? Então, o que é de se esperar com esse programa aqui? Que o registrador 0 fique 0, o registrador 1 fique 4, porque eu não estou mexendo com ele. O registrador 7 vire 0, porque eu vou copiar o 3 para o 2, certo? Então, aqui eu não deveria ter feito isso. Deixa eu só copiar e desfazer, porque esse aqui é do copiar, é o teste 2. Né? Teste 2 era isso mesmo, né? Ctrl 7. Era isso. Esse era o teste 2. Vou ver se está funcionando. Se eu não quebrei nada. Todo mundo passou. Então o que eu tenho que fazer aqui é salvar como, né? Salvar como 3. E copiar aquele teste que eu tinha feito agora, né? Então esse teste aqui, vamos colocar aqui 3. Ele vai dar falha, né? Mas a gente vai ver qual é o resultado final. Não passou no teste 3. Então, vamos lá. No teste 3, a gente tem o registrador 0, ficou com 1, né? Por quê? Isso aqui é resultado, né, do fato de que quando eu criei esse módulo, eu perguntei se é 0 aqui, e ele é 0, então ele põe no registrador 0, ele bota 1, tá? Então, esse resultado é esperado mesmo. Então, fica 1, aí 4 ele não mexeu, e os 2, que era menos 7, virou 0, porque eu copiei o registrador 3, que é 0, para o 2. Então, fica 1, 4, 0 e 0. Então, esse é o comportamento esperado, né? Então, eu posso copiar isso aqui, colocar na minha lista de testes e salvar e conferir que está todo mundo passando nos testes. Dessa forma, a gente tem mais um módulo chamado copiar, que vai ser bastante útil em outros módulos, em outros programas.